E aí, gente, finalmente a gente vai terminar nessa aula, né? Esse percurso da Arte 2 que vai do Renascimento até o Neoclássico. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho do Rococó e do Neoclássico. É um conteúdo um pouco mais tranquilo. Ele tende a pegar pesado um pouquinho quando a gente fala do Neoclássico, mas é um conteúdo mais de boas. Assim como na aula, né, referente ao Barroco, a gente sempre está fazendo uma comparação com o maneirismo, aqui no Rococó a gente vai estar fazendo de vez em quando uma comparação com o Barroco. Porque assim, a gente sai de um período, né, que é o Barroco, em que ele se inicia ali pela Itália, em Roma, se distribui um pouco na Europa, atravessa os mares, chega inclusive na América. Só que no Barroco, o eixo de início do Barroco e o eixo principal do Barroco se dá na Itália. Aqui não. Aqui a arte ela sai do centro da Itália, de Roma, e vai para a França. Isso acontece quando Luís XIV morre. A gente estudou, quando a gente falou de Barroco, que o Palácio de Versalhes é uma das grandes obras arquitetônicas, não só arquitetônicas, mas também urbanísticas, do Barroco. Então, quando Luís XIV morre e Luís XV assume a corte, ele ainda é muito novinho. O que é que acontece? Eles vão se mudar de Versalhes e vão para Paris. Quando eles chegam em Paris, quem assume por um tempo é o regente. Por isso que esse é considerado um estilo regente. E não só isso, quando eles chegam em Paris, eles vão encontrar na burguesia do momento um período fértil para o desenvolvimento dessa arte, porque é uma arte mais ligada à elite francesa e à aristocracia. Ela tem o seu auge entre 1715 e 1730, mas o período que a gente estuda, né, que é o período de onde ela inicia e onde ela termina, é mais ou menos entre 1720 e 1780 e 1790. Ali ela vai começar a ter sua decadência quando o neoclassicismo começa a surgir, que é mais ou menos ali pelo ano de 1770. E vai ser sobre o comando de Filipe de Orleans. O que é que significa rococó? Rococó vem da palavra rocaille, que significa concha. E aí uma coisa que a gente precisa fazer é a comparação com o barroco, porque o rococó ele é muito influenciado pelo barroco, e ele é como se fosse um barroco um pouco menos político, porque a gente sabe que o barroco está associado ao período da Contra-Reforma, toda aquela demonstração de poder da Igreja Católica, e ele não era só um período artístico, ele também tinha influência literária, musical, arquitetônica, e aí ele também influenciava o modo de vida das pessoas da época, só que aqui não. Aqui o rococó é um movimento que, como eu falei, ele está mais ligado à elite, porque quando a corte chega, né, o rei Luís XV chega, em Paris se encontram muitos burgueses ricos. Esses burgueses são ricos, mas eles não são aristocratas. E eles utilizam o rococó para poder se equiparar à aristocracia, que é algo que eles não têm, mas que eles podem, digamos que, entre aspas, conseguir com o dinheiro que eles têm. E aí, essa burguesia e a aristocracia financiava a arte para que a arte da época mostrasse um modo de vida um pouco mais hedonista. A intenção da pintura rococó é demonstrar os prazeres da vida, pinturas bonitas e retratando cenas alegres, cenas iluminadas de parques, de natureza, momentos sensuais. E aí, uma coisa que a gente precisa parar para analisar é que muitos estudiosos consideram esse período do Rococó como um desdobramento do Barroco, só que a gente não pode limitar somente a isso, né, que seja um desdobramento do Barroco. É um período artístico com suas próprias características, e a gente precisa discutir esse enaltecimento da futilidade, essa frivolidade do Rococó, que foi muito criticada depois pelo Iluminismo, porque a gente sabe que no Iluminismo foi um grande período de desenvolvimento do homem, tanto na questão da tanto na questão do raciocínio, quanto do entendimento da sociedade. E aí os iluministas chegaram no momento e pensaram, gente, para que o rococó serve? Ele só mostra cenas bonitas e aí? É uma arte decorativa, então não faz muito sentido para a gente usar isso. A gente quer uma arte que seja mais útil, uma arte mais prática. Falando um pouco dessa obra, é uma obra de François Boucher, que é Madame de Pompadour, que era amante de Luís XV, né? Foi uma mulher que se tornou muito conhecida na época. E aí vocês conseguem perceber na pintura as várias camadas, né, que o vestido dela tem, a textura do vestido dela que é muito presente,
as bochechas rosadinhas, o sapatinho, móveis muito bonitos que eram muito presentes nas pinturas do Rococó. E aí, falando do Rococó, a gente tem que é uma arte exagerada e com uma grande ornamentação. A gente já viu, inclusive, que no Barroco, o Barroco se considera uma arte com ornamentação excessiva. Aqui no Rococó, gente, isso é multiplicado por 3. É basicamente a função do Rococó é a ornamentação. E aí, tanto na pintura quanto na arquitetura e escultura, que eu vou falar isso um pouquinho depois, mas a escultura aqui do Rococó, ela não é tão diferente da escultura do Barroco. E aí a gente tem essa alegria na decoração, teatralidade, só que aqui a teatralidade não é aquela teatralidade dramática do Barroco, em que a gente tinha uma constante tensão entre o que era bom e o que era mal, o que era sagrado e o que era profano, o que era ruim e o que era bom. Aqui não. Aqui são sentimentos mais artificiais. Os artistas aqui pintavam e comemoravam a alegria de viver, os prazeres da vida. A gente via muitos anjinhos rechonchudos, uma vida leve, despreocupada. Como naquela época a aristocracia vivia uma vida de prazeres. E também a gente via muito um modo de vida individual e caprichoso. A gente não tinha muito uma ligação social com essas obras. Era mesmo só para mostrar o modo de vida. Falando da pintura do Rococó, eles utilizavam menos afrescos que nos outros períodos, uma leveza do traço, uma suavidade da cor, inclusive eles adoravam utilizar tons pastéis. As pinturas, quase sempre quadros que retratavam cenas à luz do dia, com grande intensidade da luz, as roupas e tecidos das pessoas que estavam nessas pinturas eram bem luxuosos, era seda, era como se naquela época todo mundo tivesse aquele modo de vida. E aí isso era retratado com assim, uma coisa óbvia. Todo mundo tem ali uma roupa de seda no armário que dá para tirar e ir para o parque para curtir um pouquinho. E normalmente aqui, não só os quadros, mas quadro e arquitetura rococó, ela é um pouco mais diminuída. A dimensão dela é um pouquinho menor. Esses gabinets eram uns móveis mais chiques e tal. E aí os principais expoentes artísticos que a gente tem no Rococó, que são vários, mas eu resolvi citar aqui eles 3, são Watteau, Fragonard e Boucher. Só que antes de falar deles, eu queria falar um pouquinho dessa obra que é o Autorretrato de Delatour. E aí quando vocês olham para essa obra, vocês conseguem ver uma iluminação alegre. Vocês também vê, por exemplo, aqui no rosto, eles valorizavam muito essas bochechas mais rosadinhas. Os quadros, eles não tinham muita dramaticidade, eram quadros alegres. E quando vocês prestam atenção na textura da roupa, é como se o veludo da roupa do Delatour, né, que é o autorretrato dele, é como se você conseguisse sentir, e se você for pegar na tela, você vai realmente conseguir sentir o veludo, de tão bem detalhado que ele é, de tão bem ornamentado que ele é. E aí, para falar um pouquinho dos pintores, eu trouxe primeiro Jean-Antoine Watteau, que essa primeira obra dele é A Peregrinação para a Ilha de Cítera, que vocês conseguem ver que é uma cena de parques e que tem muita luminosidade, que as pessoas estão muito bem vestidas. Essa obra também ela é chamada de Mezzetin, que é a representação de pessoas na época que dançavam e cantavam, e aí vocês também conseguem ver a roupa dele, que é uma roupa muito bonita, muito bem ornamentada. A representação dele aqui no parque, com uma boa luminosidade. Não tem tanta dramaticidade quanto a gente via em períodos como Barroco e Maneirismo. Nessas obras aqui de François Boucher, essa primeira é Diana saindo do banho, que vocês também conseguem ver a mesma temática, né? Uma temática mais alegre, a iluminação. Aqui nela vocês conseguem ver um pouco mais de sensualidade, porque a mulher está desnuda, e aí retrata ela saindo realmente do banho, né? Vocês conseguem ver a textura do tecido, ela está bem pronunciada. E essa outra obra aqui, que é A Banheira de Vênus, que se vocês prestarem atenção, também é a Madame de Pompadour. Porque ele fez várias pinturas dela, porque ele pintava, né, para o rei Luís XV, e ela era amante de Luís XV. Então, ela foi pintada em várias pinturas, inclusive ele tem uma série de pinturas que retratam verão, inverno, outono e primavera. E essa aqui vocês também conseguem ver a mesma coisa, os anjinhos rechonchudos, a representação dos móveis chiques,
a luminosidade da cena, uma cena que não tem tanta dramaticidade, ela é mais realmente decorativa. E aí, para concluir aqui a pintura, a gente fala um pouquinho de Jean Honoré Fragonard. Essa primeira obra dele é A Leitora, que eu não preciso repetir, né, as mesmas coisas, a textura, a luminosidade, a representação de uma cena que não é tão dramática. Inclusive, isso era um motivo de críticas, né, ao Rococó, porque se dizia que era uma arte basicamente decorativa, não saía disso, era fútil, era frívola. Durante muito tempo se fizeram duras críticas ao Rococó por isso. E aqui essa obra, que é uma das obras, eu acho, que mais conhecidas do Rococó, que é o Balanço, que vocês conseguem perceber a mesma coisa das outras. É um momento feliz, alegre, no parque, em que a donzela se balança. Aqui a gente tem um rapaz que está admirando ela, a gente tem um sapatinho dela voando bem aqui, a representação da natureza, a essência da ornamentação, que dá esse volume à obra. Falando um pouquinho da arquitetura e da escultura, a arquitetura ela vai se espelhar um pouco na sensibilidade. Os ambientes interiores vão estar quase sempre bem ornamentados. Na construção dos edifícios, e algumas igrejas foram construídas nessa época, se valoriza muito a passagem da luz, diferente do barroco, em que a gente tinha uma tensão entre alguns locais eram bem iluminados e outros, por exemplo, quase estavam na escuridão completa. Aqui a gente tem janelas amplas, iluminação constante, espaços mais leves, mais agradáveis. Valoriza-se as fachadas das construções, como havia mencionado, as proporções arquitetônicas aqui são menores, os edifícios são menores, tem-se muitos ramos, flores, anjinhos. Uma das semelhanças que se tem do Rococó para o Barroco é porque aqui no Rococó vai se continuar utilizando o urbanismo para se unir à arquitetura e para atingir um efeito completo. A escultura também tem formas menores. Em alguns momentos, esses escultores fogem um pouco do barroco clássico. Só que isso não era uma regra. A maioria das esculturas da época eram consideradas esculturas bem parecidas com as esculturas do barroco. E aí eles utilizavam mármore, mas eles preferiam gesso e madeira. Eles preferiam elementos mais maleáveis e mais fáceis de se trabalhar, e também elementos que dava para conseguir uma tonalidade mais pastel, uma tonalidade mais clara. E se utilizavam muito esculturas decorativas e ornamentais, né, que complementavam a arquitetura, de forma a deixar todas as superfícies cobertas. Eles não eram nada minimalistas. E aí vocês conseguem ver de obra arquitetônica e também urbanística o Palácio de Sanssouci, na Alemanha. Aqui do lado eu estou mostrando para vocês a lição de música, né, que é uma escultura do próprio François Boucher. Aqui a gente tem duas fotos da igreja de Otto Bering, na Alemanha, que também utilizava muito da estética rococó. Como vocês veem, a utilização de muitos ramos, muitas flores, tinha-se a utilização de cúpulas, a utilização de arcos, né, que se utilizavam no período mais clássico. A maioria dos espaços estavam sempre preenchidos, a escultura está muito bem aliada com a arquitetura. E aí, tudo isso se une para gerar a arquitetura rococó. E aí, fazendo um resumo, né, do que a gente viu do rococó, na pintura, as cores vivas são substituídas por tons mais pastéis, que dão uma leveza à obra, uma alegria também. Na arquitetura, a luz direta inunda os interiores, porque a gente tem várias janelas, se valoriza muito a presença de janelas, e normalmente essas janelas são bem grandes. O relevo abrupto de superfícies cede espaço a texturas suaves, se utiliza essas texturas que não causam tanto impacto, e aí vocês têm que lembrar que a maioria dos espaços eles eram cobertos. A estrutura das construções ganha leveza, né, para dar essa superficialidade às obras. E aí eu já falei, uma arte que tinha muitos anjinhos rechonchudos, que traziam alegria para a obra, deixavam a obra um pouco mais leve, e normalmente essas obras não tinham nenhuma característica ou nenhum cunho social. Elas eram utilizadas basicamente para retratar, né, os prazeres da aristocracia, o modo de viver aristocrata, inclusive até demonstrando que eles não tinham problemas. Para eles a vida era daquele jeito, a vida era muito feliz, a vida era muito bonita, a vida era parques iluminados e pessoas fazendo piqueniques.
E aí era basicamente utilizado para isso, para ornamentação. Era uma arte cheia de detalhes, muito leve e que sempre estava falando da alegria de viver. Gente, e só um detalhe sobre o Rococó. Em alguns momentos a gente pode ver que, por exemplo, Aleijadinho, ele era um escultor e um arquiteto do período Rococó. Só que a gente tem que perceber que quando o Barroco chega no Brasil, ele já está no período do Rococó lá na Europa. Então, querendo ou não, Aleijadinho é um escultor e um arquiteto barroco, mas ele tem muita influência do Rococó, porque quando ele recebe o Barroco aqui, ele é um Barroco meio que rococolizado, mas essa palavra ficou estranha, mas espero que vocês entendam. E aí vocês podem ver em algum momento que Aleijadinho era um escultor ou arquiteto do período do Rococó. Mas aí eu quero que vocês saibam fazer essa diferença e saber por que que tem isso. Porque se vocês encontrarem uma questão que fale isso, pode ser que essa questão ela não seja considerada errada. Então eu explico isso para vocês poderem entender o contexto dessa afirmação. E agora, para concluir o assunto, né, para concluir a aula em si, a gente fala agora um pouquinho do neoclassicismo. Falando um pouco do contexto histórico, ele é esse período artístico que ficou dominante na arte ocidental, principalmente na arte ocidental, porque a gente vai ver que tem aquela velha influência do classicismo greco-romano. Então, ele é muito influente para a arte ocidental em si, já que Grécia e Roma são considerados os berços do surgimento da cultura do Ocidente, propriamente dito. E aí ele vai mais ou menos entre o final do século XVII até aproximadamente 1830. Neoclassicismo, neo vem de novo, e classicismo é quando se retorna à cultura clássica greco-romana. É importante a gente ressaltar para o surgimento desse período artístico, não só o surgimento, como a potencialização, a gente tem a descoberta de Herculano e Pompeia, que foram cidades que foram sorteadas pelo vulcão Vesúvio, e aí a descoberta delas, com a descoberta, né, desse sítio arqueológico que veio a demarcar a arqueologia moderna, ele influenciou porque os estudos arqueológicos se encontravam muitos materiais romanos. E aí, essa encontrada de materiais romanos meio que deu aquela nostalgia de que eu devo voltar para aquele período clássico, aquele período romano. E isso é bastante influente aqui nesse período artístico. Não só isso, a gente tem uma força do iluminismo. O iluminismo aqui vai classificar essa nova libertação do homem. A gente sabe que de vez em quando a gente tem períodos em que o homem ele se mede, né? Ele se estuda, ele prega a evolução do homem, e tem momentos que o homem prefere dar um pouco mais de atenção à religiosidade, ao fato de que você tem que crer em Deus, você tem que adorar a Deus para poder evoluir. E aí a gente, durante a história, a gente tem esses períodos, digamos, de disparidade. E aí no momento passado, que era o Barroco, era um período que tinha bastante influência religiosa, tanto por causa do catolicismo. Já esse período, como ele retorna para aquelas características culturais clássicas, gregas e romanas, a gente tende a ter, como a gente teve no Renascimento, um pouco da busca pelo desenvolvimento do homem, pela emancipação do homem, pelo racionalismo, pelo homem como um ser honrado, sábio, que deve estudar para poder evoluir, que deve buscar no trabalho a sua forma de se redimir na natureza e tal. E a Revolução Francesa, que também é um ápice desse pensamento. Tanto que o iluminismo, né, é um dos principais fatores que sustentam, né, a Revolução Francesa, e tem os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. E tudo isso mostra que nesse período o homem ele tende a pôr a religião e pôr Deus um pouco mais em segundo plano. E aí, quando eu digo isso, gente, eu não estou querendo dizer que nessa época todo mundo era ateu. Eu quero dizer que nessa época o que era mais importante para eles era a emancipação do homem. E aí o Império de Napoleão, ele foi muito útil para essa época, para esse período, porque, fazendo um apanhado geral, a gente sabe que na Roma se valorizava muito o Império, e se valorizava muito a honra. O homem, ele buscava na guerra um modo de se tornar honrado. E aí o Napoleão traz isso tanto para poder intensificar, né, fazer como se fosse uma propaganda do seu governo, quanto como um modo de tornar ele mais honrado e fazer com que as pessoas pensem igual a ele. Realmente era como uma forma de propaganda. E aí o uso nos Estados Unidos também foi parecido. A gente vai ver que a arte neoclássica, ela prega muito a simplicidade.
A arte aqui, ela é bonita, ela é grandiosa, mas ela não precisa ser complexa para isso, porque tanto a gente vem de um período que a gente tem barroco, a gente tem rococó, que tem muita ornamentação, muita coisa complexa, aqui não, aqui eles meio que renegam isso. Tanto que, como diz o próximo tópico, tem-se muito essa reação contra o enfeitado e fútil rococó, porque chega nesse período e eles precisam desenvolver um pouco mais o homem, emancipar o homem. E eles não podem emancipar o homem se eles estiverem valorizando o que se valorizava no rococó, por exemplo, luxo, prazer, aquelas coisas que eles consideravam supérfluas, né? De estar sempre vivendo a vida, só se importar com a felicidade e tal, só se importar com a alegria e estar tendo os prazeres da vida, e não se importar tanto com a responsabilidade e o dever do homem. E aí depois a gente tem um pouquinho do início da Revolução Industrial, que também vai amplificar tudo isso. E aí falando da arte, né, propriamente dita, ela recebe essa influência do pensamento iluminista, que busca, na antiguidade clássica, esses deveres de honra e da valorização do homem. A gente tem aqui uma moderação, um equilíbrio e um idealismo. As artes em si, elas, como eu falei, elas não são tão complexas, elas são, digamos que, modestas, pacatas, simples, e eles valorizavam isso. E aí é importante a gente citar a influência dos pensadores iluministas para esse período, né, de Diderot e Voltaire. Era uma arte racional, tanto que ela criticava o rococó, por isso, pelo rococó não ser tão racional e ser mais passional, ou para eles considerado fútil, moral e intelectualizada. Tinha-se esse retorno ao mundo clássico, né, valorizando os aspectos estéticos. A arquitetura não era muito diferente, era marcada também pela simplicidade. E isso aí a gente já sabe na influência dos estilos romano e grego, e como em Roma as artes, de uma forma geral, tanto a arquitetura como a escultura, elas tinham essa utilidade, elas tinham essa necessidade de não só ser útil para o uso das pessoas, mas também ser útil para demonstrar poder e para demonstrar grandiosidade. Aqui elas vão ter essa mesma função, de ter essa severidade e essa monumentalidade. E aí eu trouxe para vocês essa primeira obra, que é o Juramento dos Horácios. É uma obra de Jacques Louis David, que é o maior expoente da pintura neoclássica. Tanto que ele trabalhou com Napoleão, né? Ele fazia essa, entre aspas, propaganda de Napoleão através da sua pintura. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco da pintura. Mas, assim, de uma forma geral, explicando essa obra para vocês, vocês conseguem observar que a utilização das cores ela já não é tão impactante quanto nos períodos artísticos passados. Aqui as cores elas são um pouco mais neutras, um pouco mais modestas. No fundo, não se tem tanta perspectiva, mas o que a gente quase sempre consegue ver nas obras neoclássicas ao fundo? Colunas e também os arcos, né, que se vocês lembrarem, era a arquitetura que era utilizada na Roma Antiga, a utilização dos arcos e a utilização das colunas. E aqui, nessa obra, explicando um pouquinho e falando um pouquinho sobre ela, ela fala de duas famílias, os Horácios e os Curiáceos, que eles tiveram um momento de tensão e eles iam ter uma batalha mortal. E então, antes dessa batalha mortal, os três irmãos Horácios se reuniram com seu pai e com a sua família para poder fazer esse juramento de que o governo e Roma estava acima da vida deles. Tanto que, né, nesse embate, a gente tem meio que uma dialética entre essa honra, né, esse homem honrado, e também porque uma das irmãs, né, dos Horácios era casada com um dos Curiáceos e uma das irmãs dos Curiáceos era casada com um dos Horácios. Então a gente tem essa dialética entre o dever da vida romana, o dever da prática de defesa do Estado, e essa parte mais emocional, essa parte mais da vida, o homem vai ter que sacrificar. Falando da pintura, todas essas pinturas que eu vou mostrar são, né, de Jacques Louis David. As cenas são bem teatrais e quase sempre em posições fixas, tanto que essas posições fixas, ela tem a sua dramaticidade que não necessita tanto do movimento, como por exemplo, nessa cena, né, do quadro de cima, que é a morte de Sócrates. Ele não precisa estar demonstrando tanto movimento para ser uma cena dramática, porque você consegue ver pela postura de Sócrates, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da obra, você consegue ver essa dramaticidade, essa tensão. O belo aqui é o que é simples, a gente tem aquele retorno do realismo, em que a representação na pintura, na escultura, ela tem que ser muito fiel. A iluminação, ela é uma iluminação mais clara, não tem tanto contraste de luz e sombra.
As figuras, como eu havia mencionado, elas são mais severas, mais rígidas, elas são desenhadas com exatidão, elas parecem em primeiro plano, elas não têm tanto a ideia de profundidade, a ideia de perspectiva que a gente tinha nas outras obras, mas aí vocês conseguem ver, por exemplo, não é só, que ela também tem a presença do arco romano. Aqui também tem a presença do arco romano e as colunas. As pinceladas eram suaves e a composição era bem simples, que de um modo a fugir um pouco do que a gente via no rococó, toda aquela ornamentação excessiva. E como eu já havia mencionado, os fundos, eles em geral, eles tinham esses toques romanos como colunas, como arcos. Os fundos também eram bastante simétricos, não tinham tantas curvas, as linhas eram meio retas. E não tinha aquelas curvas irregulares que a gente tinha nos períodos passados também, como por exemplo o barroco. E aí, voltando um pouquinho nessa obra aqui, né, o Juramento dos Horácios, se vocês conseguirem prestar atenção, vocês conseguem ver o impacto das escavações arqueológicas do Vesúvio, porque, por exemplo, os elmos aqui são idênticos aos elmos romanos, as roupas são idênticas às roupas romanas, as túnicas, as cores. Inclusive, diz que o próprio Jacques, ele pintou até o nariz das pessoas da foto iguais aos narizes romanos. E é que da mesma forma, quase todas as obras da época, as pessoas elas estão vestidas como os romanos da época, né? Porque eles faziam esse retorno da valorização da cultura greco-romana, e essa era uma forma de fazer isso. E aqui na Morte de Sócrates, a gente consegue perceber que é uma obra que as cores dela são mais neutras. Aqui a gente tem mais cinza, um tom um pouco mais escuro. Aqui a gente tem umas cores mais clarinhas, mas também elas são um pouco mais modestas. E se vocês prestarem atenção, o que está no fundo da cena, que é uma cena que parece teatral, porque demonstra essa imobilidade, é o cálice, que justamente a gente lembra do que aconteceu com Sócrates, né? Que ele foi julgado porque ele estava, entre aspas, corrompendo os jovens da época, porque ele não cultuava os deuses e ele levava esses jovens a pensar, a não querer só assimilar aquilo que estava sendo discutido. Ele queria levar a discussão em um ponto maior, um ponto que não era tão simples. E aí ele foi acusado de que ele estava tirando os jovens do caminho bom, ele estava levando todo mundo para o mau caminho, e aí ele foi julgado e foi condenado a tomar cicuta, e ele não se recusou. Ele poderia ter não tomado o veneno e ter continuado sua vida, mas ele não recusou. A obra demonstra que no momento que ele vai beber o veneno, ele não tem medo. Ele está com uma postura tão severa e tão forte que parece que nesse momento ele está abraçando a morte. Ele, para atingir os seus objetivos e por achar que os seus objetivos são corretos, ele vai se recusar de abrir mão desses objetivos e ele vai abraçar a morte. Por isso que essa é uma das obras máximas do neoclassicismo. E no centro da obra, se vocês conseguirem perceber, as cores, elas levam ao centro da obra, porque a maioria das cores da tela, como eu disse para vocês, elas são meio neutras. Mas aí quando a gente chega aqui no meio da obra, a gente tem o cálice. O cálice é o objeto da obra que tem mais intensidade de cor. E aqui embaixo é a Coroação de Napoleão, que é uma obra também dele, e que mostra para vocês também as roupas, o modo de se vestir, as colunas atrás, mesma coisa. Ó, essas outras obras também, essa obra aqui é o Rapto das Sabinas, que a gente já viu em vários momentos como escultura, como pintora, que fala um pouco da história de Roma, né? Quando os primeiros homens romanos sequestraram as Sabinas para poder torná-las suas esposas. Essa obra aqui é Os Amores de Paris e Helena, que falam, né, do casal que foi o estopim para a Guerra de Troia, né, justamente trazendo esse retorno de toda a cultura e de toda a história greco-romana, e também meio que mostra a mesma coisa, a utilização de colunas, a utilização de arcos, o vestuário, as poses. Partindo para a arquitetura e para a escultura, nessa época elas são um pouco mais fortes do que a pintura. A pintura ela tinha, né, a sua intenção de causar disciplina, de demonstrar a honra, mas a arquitetura e a escultura elas são um pouco mais pronunciadas. E aí aqui, né, na arquitetura os edifícios eram grandiosos, de uma estética bem racionalista. A utilização de materiais se dava com materiais nobres e tradicionais, como mármore, granito, madeira, e modernos, como o ladrilho e o ferro fundido, que tinham um custo menor, mas tinham uma grande funcionalidade.
Na arquitetura, a gente tinha tetos planos, as abóbadas, que a gente vê muito quando a gente vai estudar arquitetura na Roma Antiga. Muitas cúpulas, as cúpulas ficando bem no meio para demonstrar aquela simetria. E a gente vai ver o surgimento na época de grandes avenidas para poder abrigar essas grandes construções. Partindo para a escultura, nesse período os neoclássicos eles foram marcados pelo rigor e pela passividade na sua produção, né? Tanto que suas esculturas eram consideradas mais frias, elas não tinham tanto movimento, elas não tinham tanta dramaticidade, mas é por aquele mesmo motivo. Na época eles estavam mais interessados em demonstrar essa disciplina, essa honra do ser humano e esse retorno à cultura clássica, do que trazer sentimentos, do que trazer drama, essas coisas. E aí, inicialmente, foram retratados heróis, deuses e filósofos, só que depois a produção ela passou a se focar no Império de Napoleão, trazendo esculturas mais equestres, não só esculturas, a gente também tem uma pintura muito conhecida do Jacques Louis David, que é uma pintura de Napoleão, e aí essas pinturas elas começaram a focar mais nisso e também a mostrar bustos, a mostrar estátuas, essas coisas. Essas obras elas tinham bastante realismo, como eu mencionei para vocês, os músculos eles tinham que estar certinhos, tanto que nessa época eles estudavam muito anatomia, igual na época do Renascimento, eles estudavam anatomia para saber como é que o músculo ia estar contraído no momento da ação e tal, e eles representavam isso nas suas esculturas e nas suas posições. E a única demonstração de sentimentos que a gente tinha na época eram esses rostos mais melancólicos. E aí os materiais que eram utilizados eram bronze, mármore e terracota, mas aí depois eles passaram a utilizar o mármore branco, que é um mármore que se você polir bastante, ele fica branco, e aí ele dá esse tom de pele para as esculturas. E aí aqui a gente tem o Panteão de Paris, e quando você olha para ele, não é tão difícil de lembrar da arquitetura greco-romana, tanto pela simetria, quanto pelo uso das colunas, que era algo que era bem utilizado na época. E aqui a gente tem o Portão de Brandemburgo, que é em Berlim, que é da mesma forma, a gente consegue ver o uso das colunas, a gente consegue ver a simetria, todo esse retorno à arquitetura greco-romana. Como eu mencionei naquela primeira, elas utilizam do mármore branco e todas elas têm as mesmas características. Elas fazem um retorno à cultura greco-romana, falando da mitologia. Aqui a gente tem Perseu e a cabeça da Medusa. Aqui a gente tem Vênus vencedora. E aqui a gente tem, novamente, Eros e Psique. Então, fazendo um resumo do neoclassicismo, as obras da época ela demonstram formalismo, racionalidade. Na pintura e na escultura, principalmente, a gente tem uma exatidão nos contornos das obras. Muitas vezes esse contorno das obras ele é até mais focado do que a utilização da cor, porque como eu mencionei para vocês, as cores nesse período elas eram um pouco mais neutras. Então eles focavam um pouco mais no contorno do que na cor. E esse colorido, né, como eu mostrei para vocês naquela obra da Morte de Sócrates, ele é harmonioso porque todo o redor da obra ele aponta para uma estrutura, né, que naquela obra é o cálice. Então as cores nessas obras elas são mais neutras, porém elas são harmoniosas. Tem-se o retorno do estilo greco-romano. Eles valorizam o academicismo e as técnicas apuradas, tanto que aqui também a gente vai ter muita valorização do que a gente tinha no Renascimento, que eram as escolas de artes. E aí aqui vão se cultuar as teorias de Aristóteles. E esse pequeno detalhe, né, que as pinceladas elas não marcavam a superfície.